Pega aqui, Pepe. O que Deus colocou no seu coração aí para você trazer pra gente? Mateus 4.4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uau! Glória a Deus! É isso aí. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É? Bernardo, o que você quer? Você quer falar alguma coisa? Vai. Glória a Deus. É quase em línguas, né? Se você estiver no Espírito, você entendeu. Amém? Coloca a mão no seu coração aí. Vê se você está escutando o seu coração. Coloca a mão nele. Jesus, eu te entrego cada coração agora aqui. Só o Senhor tem autoridade e poder para entrar nesse nosso íntimo, no nosso coração, e mover, Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, e colocar, Jesus, tudo aquilo que é Teu. Então que nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa chacoalhar a nossa vida, Jesus, que o Senhor possa balançar as nossas estruturas, para que a gente veja e perceba se nós realmente estamos na rocha, Jesus. Porque a Tua palavra diz que virão ventos, tempestades, que a casa será balançada, mas aqueles que estão em Ti, Jesus, permanecerão de pé. Que nessa manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, ministrar nas nossas vidas com a autoridade que há no nome do Teu Filho. Abençoa, Senhor, cada coração aqui, e usa a minha esposa amada, Jesus, sobre as nossas vidas, que ela possa, Senhor, falar no nosso íntimo, e que toda mensagem que sair da boca dela, Jesus, venha do Teu trono, direto para as nossas casas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Recebam a pastora Flavinha. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor hoje? Amém. Eu estou muito feliz. Estou emocionada. Estou grata. Estou maravilhada. Estou literalmente como quem sonha. E de repente o domingo chegou. É estranho, né? Porque fica uma luzona na nossa cara, você não vê ninguém, né? Não estou enxergando nada, mas vamos lá. De repente o domingo chegou. Essa semana, eu não lembro, acho que foi na terça ou na quarta, não foi, Dani, que eu passei os louvores? Quarta? E é muito maravilhoso ficar na presença de Deus. É muito maravilhoso saber que a gente depende de Deus e que é Deus que faz, que não somos nós. Não é a força do nosso braço. Nós podemos ser diligentes, nós podemos ser apaixonados por Jesus, nós podemos o tempo todo investir em dar o nosso melhor para Jesus. Mas não há nada mais maravilhoso do que a paz e a tranquilidade de saber que somos meros instrumentos e que quem completa e faz toda a boa obra é Ele. Na quarta-feira eu passei os louvores, pulei para Dani, que o Senhor tinha colocado no meu coração. E na sexta-feira o Rodrigo falou para eu pregar hoje. E de repente, Dani, enquanto eu escutava os louvores, eu agradeci ao Senhor, porque parece que eu escolhi os louvores para a pregação, né? Porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que caminha entre nós, ele conecta todas as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que as nossas histórias sejam reescritas por Ele, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Jesus, o nosso Salvador, o amado da nossa alma. E eu entrei em oração e Deus falou comigo para a gente conversar um pouquinho hoje com a igreja sobre o seguinte tema: o de repente de Deus. Glória a Deus! O de repente de um Deus que não é estático,
Muito pelo contrário, um de repente de um Deus que se move, que paira sobre a terra, que visita a nossa casa todos os dias, que está morando em nós todos os dias. Um Deus que corrige rotas, um Deus que cura feridas. Um Deus que restaura a paternidade, que aqui na terra foi perdida, através da paternidade que vem do céu, e aí muda a nossa história. O Deus do de repente. O Deus que faz novas todas as coisas. O Deus que derrama sobre nós a misericórdia dele. De glória em glória, todos os dias a misericórdia dele vai se renovando. E nós temos o privilégio de viver novas histórias todos os dias. Quem tem consciência disso? Fala de verdade. Quem tem consciência de verdade que todo dia quando você acorda, o Senhor te soprou fôlego de vida nos teus pulmões para te dar o privilégio de viver um novo tempo e uma nova história. E é isso que nós temos vivido aqui. O Senhor, enquanto entregava essa palavra ao meu coração, Ele ministrou muito ao meu coração sobre tudo que eu e o Rodrigo particularmente temos vivido como marido e mulher, como pai e mãe e como pastores dessa igreja. De repente o Senhor mudou toda a nossa vida. De repente o Senhor tirou tudo aquilo que a gente achava que já estava encaminhado e fez novas todas as coisas. E Deus começou a falar comigo sobre o de repente. E Deus me deu um comando tão interessante. Ele pediu para eu ir procurar o que é de repente. Eu já imaginava, né, o significado de repente, repentinamente, abruptamente, algo que de repente acontece, algo que é novo, que num piscar de olhos aconteceu. Mas olha que interessante, eu voltei lá na minha idade escolar, e de repente eu pude andar, caminhar um pouco por aquelas aulas de gramática, que quando nós estamos na escola nós aprendemos. E de repente ele é um advérbio. É um advérbio de tempo e de modo. E olha que interessante. Eu já não lembrava mais muito bem o que era advérbio. Na verdade eu confesso que eu nunca fui boa nos advérbios, nos adjetivos, nessas coisas aí. Eu sempre me confundi muito. E olha que interessante, só abrindo um parênteses, porque hoje nós vamos ver a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. E se você não crê que cada detalhe da tua vida é a glória de Deus, você precisa passar a crer. Deus me deu um dom, a escrita. Se você virar para mim e falar assim, pastor, escreve aí um texto hoje. A gente estava saindo de casa, né? O Rodrigo estava saindo de casa e ele falou assim, por que ele escreve o texto para postar as fotos do culto passado? Aí eu olhei assim para ele, tá bom. E Deus me deu esse dom, eu sei que não vem de mim, em 1 minuto eu escrevo. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, se você me perguntar, conjugação, é assim que fala, não sei nem se é assim que fala. Se você perguntar qual é a oração subordinada, quem é o sujeito, eu não vou nem saber te responder, não sei nem por onde vai. Às vezes eu até peço ajuda aqui aos universitários da igreja, Cíntia Sanches, por exemplo. Eu falo, Cíntia, corrige o português aí, o que está errado? Ontem eu usei a Dani aqui, né? A gente veio aqui limpar a igreja. Eu falei, Dani, corrija aqui esse texto, vê o que está errado. E aí eu fui pesquisar para relembrar, porque eu falei, Deus não me levou lá na gramática à toa, deve ter um motivo. E aí eu aprendi, eu vou ser muito honesta aqui, eu não rememorei não, eu aprendi, porque eu acho que eu nunca soube disso. Que advérbio é uma palavra que indica uma circunstância e que pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E aí eu fiquei pensando, então quer dizer que de repente é um advérbio de tempo ou de modo, se torna uma locução adverbial, porque é a junção do de, que é uma preposição, com repente, que é um substantivo. Pesquisei no Google, tá anotado aqui, ó. Eu trouxe a cola que eu fiquei com medo de errar, né? Vai que eu falo errado aqui. E aí eu falei, Deus, e aí? O Senhor agora vai me chamar para dar aula de gramática na igreja. Aí o Senhor falou para mim, vocês precisam entender que tudo foi criado por mim. E que tudo tem um mistério da minha assinatura. E até na gramática,
que aparentemente é algo tão secular, que nós aprendemos no decorrer da nossa alfabetização, da nossa vida escolar. Existe uma assinatura de Deus e um mistério de Deus para isso. Porque nada que Deus criou é por acaso. Nada que Deus criou está fora da pertinência do céu. E aí o Senhor falou para mim assim: hoje você vai trazer essa locução adverbial da terra, o de repente, e vai ajudar a igreja a entender que na verdade ela é uma locução celestial. Porque quando na terra nós falamos que o advérbio, ele pode ser de modo ou de tempo, nós estamos falando do próprio Deus. Porque Deus sabe quando e como vai fazer um milagre na nossa vida. E Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus de milagres. E de repente, aquela que chora, sorri. De repente, aquele que estava doente é curado. De repente, aquele que está vendo a família sendo desestruturada e destruída, tem uma família restaurada. De repente, você acorda, olha para o céu e vê um sol nascendo com o céu alaranjado. No outro dia, você acorda e de repente, você vê um sol nascendo com o céu rosado. No outro dia você acorda e vai ver o sol nascer, mas aí está tudo nublado, não tem mais cor. Aí no outro dia você vai ver o sol nascer e tem um céu azul. E o nascer do sol, preste atenção, igreja. O nascer do sol, todos os dias, é o nascer da nossa nova história com Deus e com os nossos. Vão ter dias nublados. Vão ter dias rosas, vão ter dias laranjas, vão ter dias azuis, mas em todos os dias Deus estará conosco, porque Ele é o Deus do de repente, e de repente Ele muda tudo, e de repente Ele transforma a nossa história, e de repente a gente se olha no espelho e já não lembra mais de quem nós éramos, e passamos a ser uma nova pessoa. Amém? Coloca, Ju, por favor, Isaías 43, 18, 19, por favor. Isaías 43, 18, 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. 19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Quando a gente medita no livro do profeta Isaías, eu particularmente sou muito apaixonada pelo profeta Isaías, o profeta Jeremias. Mas eu me atrevo a dizer que o capítulo 43 começa de repente de Deus. Porque Deus começa a usar o profeta Isaías para falar da restauração. A restauração que haveria de vir. E quando Deus fala no versículo 18, volta aí, Ju, 18. Quando Deus fala, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Existe um mistério muito grande nesse versículo 18. Porque se a gente for lá em Lamentações de Jeremias, nós vamos receber o comando que Deus fala, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí você pode virar e falar assim, ué, mas se em Jeremias falou que é para eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, por que Isaías está falando, esqueça tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer? Porque na verdade, Isaías está falando para que o povo, você pode até lembrar do milagre que Deus fez ontem. Mas o milagre que Deus fez ontem, ele não é comparado ao milagre que Ele vai fazer hoje ou amanhã. Porque nosso Deus é um Deus de intensidade. Nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus do 100, 60, 30 por 1. Ele é um Deus da abundância. Aquilo que Ele fez na minha vida ontem foi maravilhoso. Mas eu já glorifico o nome dEle, porque eu sei que o que Ele vai fazer amanhã é muito maior do que aquilo que Ele fez ontem. E a gente pode olhar para essa passagem de Isaías
Ele está falando justamente da restauração, do tempo que o povo iria sair do exílio, da escravidão. E ele está querendo dizer para o povo o seguinte: povo, deixa eu te falar uma coisa. Vocês lembram quando eu tirei vocês do Egito? Vocês lembram quando eu levei vocês pelo caminho para chegar na terra prometida? Foi incrível, não foi? O maná caía do céu. Tinha uma coluna de fogo à noite para que vocês não se perdessem. Uma nuvem de glória que guiava vocês durante o dia. Vocês andaram 40 anos. E suas sandálias e suas roupas não se desgastaram. O exército vinha atrás de vocês para pegar vocês. E o mar se abriu. E vocês passaram pelo mar aberto. Quantos milagres. Aí sabe o que Deus está falando agora aqui em Isaías? Ei, foi incrível. Mas vocês não sabem ainda o que eu vou fazer. Porque o que eu vou fazer a partir de agora é muito maior. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus do de repente. É o Deus que você está caminhando, vivendo a tua história, e de repente o telefone toca. É o Deus que está comandando a tua vida, e de repente a lágrima que escorria dos seus olhos já não é mais uma lágrima de tristeza, mas é uma lágrima de alegria. Porque aquilo que Ele tem para fazer é maior do que aquilo que Ele fez. E olha que lindo. Eu li uma frase tão linda quando eu estava estudando esse versículo, e eu esqueci de ver o autor. Eu não anotei, eu vi lá na hora, mas esqueci de anotar, mas não é minha. Mas eu achei tão lindo. Ele fala assim, que nesse versículo, Deus usa o profeta para fazer uma chamada para fora das memórias das glórias passadas, para que a esperança de vitórias ainda maiores possam tomar conta do nosso coração. O poder antigo foi grande, mas o poder presente será ainda maior. E o que Deus fala em Isaías 43? No versículo 19, Ele fala que Ele vai abrir um caminho no deserto. Eu já estive no deserto. No deserto é um calor de dia absurdo e um frio mais absurdo ainda à noite. E para onde você olha, você vê areia, areia, areia. Não tem divisória, não tem caminho. E Deus está falando: ei, eu vou abrir um caminho no deserto. E Ele ainda fala que vai ter abundância de água. Porque o que define a nossa vida não são as circunstâncias daquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que Deus está falando que vai fazer. O que define as circunstâncias das nossas vidas não é nem quem nós somos, mas é quem Deus é. E não tem como não falar de repente eu estava conversando com Deus, estava meditando, e Deus trouxe ao meu coração uma personagem da Bíblia que eu particularmente amo muito, me identifico, porque é aquele que fala dos sonhos. Renozinho adora pregar sobre José. Já ouvi dizer que sua pregação de José é linda. E José era um sonhador. A história de José começa lá em Gênesis 37. Eu não vou discorrer sobre a história de José, eu vou fazer apenas algumas pontuações, para que a gente possa sonhar junto, como José sonhou. José, de repente, foi vendido como um escravo. Nós temos uma fragilidade na nossa alma de achar que os de repente de Deus tem que sempre nos favorecer. Certa feita, há 11 anos atrás, não, 10 anos atrás, estava tendo uma reunião lá em casa para discutir a palavra de Deus. E o Rodrigo, ele tinha conhecido Jesus, tinha 1 ano. E nós estávamos numa discussão gostosa, uma discussão madura, um monte de gente que já conhecia Jesus, falando. E aí, de repente, em algum determinado momento, uma das pessoas que estava lá na nossa casa falou assim: porque essa porta fechou, mas eu já repreendi, porque foi o diabo, foi Satanás. E o Rodrigo estava caladinho, e de repente
ele virou e falou o seguinte: por que toda vez que a porta abre, vocês falam que é Jesus, e toda vez que a porta fecha, vocês falam que é o diabo? E todo mundo ficou calado. E ali eu tive uma das maiores revelações da minha vida. Que a fé, ela não existe porque as portas estão abertas. A fé, ela existe porque eu sei que se a porta fechar, foi o Deus que eu sirvo que fechou. E na vida de José a gente vê isso. José era filho de Jacó, filho de Israel. O mais amado, o preferido. E aí, em um determinado momento, o pai dele fala: vai lá levar não sei o que para os seus irmãos. Só que os irmãos tinham ciúmes dele, porque José tinha sonhos proféticos e narrava esses sonhos. E ele foi vendido como escravo. De repente, o filho de Jacó foi retirado do seio da sua família, da proteção da sua casa, e foi vendido como escravo. De repente, José foi colocado na casa de Potifar, que era o braço direito de Faraó, o chefe da guarda de Faraó, aquele em quem Faraó mais confiava. De repente, José foi preso por algo que ele não fez, por algo que ele não cometeu. E de repente, José foi solto. E de repente, José virou governador do Egito. E sabe o que é que acontece entre esses de repentes? A presença de quem estava com José. Deus estava com José. Quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 39, 2. Não precisa colocar não, só se der, porque eu não passei esse, né? Gênesis 39, 2, fala assim, ó. Deus, não precisa nem olhar que eu sei. Deus estava com José. Quando José chegou na casa de Potifar. Quando você vai lá em Gênesis 39, 21, quando José é preso, repete, a Bíblia repete. Deus estava com José. Então, na verdade, o que definia o coração de José e o destino de José não eram as circunstâncias da vida dele, mas era o Deus que sempre estava com ele. Então, ainda que José estivesse como escravo na casa de Potifar, ele era o melhor na casa de Potifar. Ele era o mais justo, ele era o mais leal, ele era aquele que não se curvava aos erros, aos pecados, porque ele glorificava o nome do Senhor. E ele foi preso injustamente, mas ele chegou na prisão. Ele chegou na prisão. E ele se destacou a ponto do carcereiro confiar nele. E Deus, mesmo na prisão, continuou usando José. A ponto de dar sonhos para José. Até que um belo dia o copeiro fala para Faraó: não, eu conheci um rapaz que interpreta sonhos. E quando José é chamado à presença de Faraó para interpretar um sonho, coloca Gênesis 41, 38, 44. 2 anos inteiros se passaram. E o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. É 38, desculpa, Lucas. 41, 38, 44. Aí. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. De repente, ele era o governador. Lá no início, quando José vai para a casa de Potifar,
que a Bíblia fala Deus estava com José. Quando ele é preso, que fala Deus estava com José. Isso é uma constatação. O Espírito de Deus está falando, eu estava com ele. Quando a gente chega lá nessa passagem que a gente leu do capítulo 41, as pessoas constatam que José era diferente. Deixa eu te perguntar, as pessoas têm olhado para você e visto que você é diferente? As pessoas têm olhado para você e se inspirado na sua conduta de fé, de integridade, de lealdade, de posicionamento. Porque o Senhor está conosco. E nós precisamos que o nome dele seja glorificado. E quando a gente vai ler a história de José, quando vocês puderem essa semana, vou deixar esse dever de casa. Lê a história de José. É do capítulo 37 até o 50. É uma história tão linda, tão profunda, mas tão marcante. Porque a gente vai lendo e a gente vai até se questionando. Meu Deus, como esse homem sofreu. E aí alguns, talvez incrédulos, ou que estão chegando agora, ou que estão estudando agora, pensam assim, isso é história da Bíblia, isso é papo. Mas aí Deus me deu outra revelação. Que pode ser que o nome do Maurício e da Mari não esteja escrito literalmente aqui entre as linhas da palavra de Deus, mas a história de vocês está contida aqui dentro. Todas as nossas histórias estão contidas aqui dentro. E através do nosso testemunho, o nome de Deus vai sendo glorificado. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai sendo propagada. E Deus trouxe ao meu coração Martin Luther King. E eu não entendi porque que Deus trouxe isso ao meu coração. E o João, meu filho, eu corri para ele e falei, João, me fala aí dele. Porque é para eu falar algo dele. O João começou a mandar um monte de texto para mim, um monte de vídeo. E detalhe, ele mandava em inglês. Aí eu falei, João, você vai ter que traduzir, eu não estou entendendo nada, eu estou nervosa. E tudo que o João foi mandando, eu fui assistindo, fui vendo. E eu vi como as histórias que a gente lê na Bíblia, elas vão se repetindo através das nossas vidas. Martin Luther King foi um pastor. Todo mundo já ouviu falar dele. Ele era um pastor batista que se tornou a figura mais proeminente e líder dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele era um líder pacifista que lutava por justiça, mas a arma dele era o amor. Eu fui pesquisar um pouco na infância dele. E os pais dele criaram ele lendo a Bíblia, declarando versículos, ensinando a ele quem era o dono da vida dele. E ele lutou. Ele deu a vida dele para lutar pelos direitos civis, pela igualdade racial. E de repente, em 1960, ele foi preso. Ele foi preso porque ele só queria que o amor e a justiça prevalecessem. E de repente ele estava preso em uma prisão em que ele foi sujeito a trabalhos forçados. Mas eu quero falar algo, Deus estava com ele. E de repente, Deus levantou os irmãos Kennedy, John Kennedy, Bob Kennedy, para apoiarem a causa de Luther King. E lutaram até conseguir que ele saísse da prisão.
De repente ele estava preso, de repente ele foi solto. E de repente, em 28 de agosto de 1963, o pastor Martin Luther King estava em pé nos degraus do Lincoln Memorial e fez um discurso que é histórico e que eu quero ler apenas um pedaço para vocês. O título é I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada, os lugares acidentados serão aplanados, os lugares tortos serão endireitados. A glória do Senhor será revelada e todos os seres a enxergarão juntos. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual retorno ao sul. Com esta fé poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Talvez o contexto de Luther King não fosse exatamente o mesmo de José. Mas nenhuma dor, nenhuma limitação do que ele estava vivendo estava parando ele. Muito menos o levante, as batalhas estavam tirando do coração dele os propósitos e o chamado de Deus para a vida dele. Em 1963 ele fez esse discurso. Em 1964... aos 35 anos, Martin Luther King ganhou, aos 35 anos, o Prêmio Nobel da Paz. E quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu estou com 47 anos. O que eu tenho feito para o Senhor? Porque sabe, nós somos tão carnais, nós somos tão impuros, que às vezes a gente faz um pouquinho e a gente acha que está fazendo muito. Sabe o que manteve José e Luther King na prisão de pé? Os propósitos do coração deles. E sabe qual era o propósito do coração deles? Amar vidas. Sabe qual é a coisa mais chata de se viver? É viver a tua vida. Sabe qual é a coisa mais chata que pode acontecer na tua vida? É você olhar só para o teu umbigo. Sabe qual é a coisa mais insuportável que pode acontecer na tua vida? É você se preocupar só com teus problemas. Porque o que traz fôlego de vida para a gente é morrer para que os outros vivam. Que é exatamente o que Jesus fez. Quando você começa a olhar para o lado, a dor do teu irmão mexe com você, te faz doente, te faz levantar e marchar e ser forte. Porque você precisa ajudar. E quando eu li essa frase do discurso dele, essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual retorna ao sul. Com esta fé, poderemos talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Imediatamente o Senhor falou comigo, abre em Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Personagem famoso também. Quando a gente vai lá no livro de Jó, no primeiro capítulo, a gente já vê Deus falando. Viste o meu servo Jó? Ele é íntegro em tudo que faz. O próprio Deus falando isso de Jó. Mas Jó passou por uma prova. Jó perdeu filhos. Jó perdeu os bens. A saúde dele foi tocada. A palavra de Deus fala. Ele sentia tanta dor no corpo dele. Ele pegava cacos no chão e passava no seu próprio corpo para tentar enganar a cabeça dele de que não estava mais doendo. Ele preferia sentir a dor dos cacos. E dentro de todo esse contexto, Jó se levanta e fala:
quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive. E que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tivesse decomposto, ainda assim, em meu corpo, eu verei a Deus. 27. Eu o verei por mim mesmo, sim. O verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Deus é o Deus do de repente. Quando você tem um encontro com Deus verdadeiro, Ele transforma o teu coração. Ele provoca uma metanoia na tua mente. Ele vai curando as tuas feridas. Ele vai te apresentando coisas que você nunca imaginou que fossem reais e verdadeiras. Por isso, muitas vezes, quando a gente se achega ao Senhor, nosso coração até fica de uma certa forma fechado. Quantos testemunhos a gente escuta de pessoas falando: ah, mas isso é exagero, não precisava também disso não. Mas é porque o Deus que se apresenta para a gente não é um Deus da terra, é um Deus do céu. Ele não é um Deus do temporal, Ele é um Deus do atemporal, Ele é o Deus da eternidade. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso. E que o maior atributo de Deus é o amor por cada um de nós, que levou Ele a ponto de entregar o Filho unigênito dEle para morrer por todos nós. E quando eu li essa frase do discurso de Luther King, com a fé, eu poderei talhar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Eu pensei: Senhor, não há dor, não há desespero, não há perda que me afastem do teu amor. Tem um hino da harpa que é muito lindo, que traz o seguinte refrão. Quem souber, me ajuda. Fala assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Esqueci. Ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Vamos de novo o refrão? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. É essa mensagem que está definindo a nossa vida, é essa mensagem que está definindo os propósitos da nossa vida, é a mensagem da cruz, é a mensagem maior da história da humanidade, é a mensagem do amor, é a mensagem da cura, é a mensagem da esperança, é a mensagem da fé. Qual é o cativeiro que você ainda está inserido? Qual é a prisão que ainda te impede de viver o de repente de Deus? Porque
o de repente de Deus vem como algo novo, mas se eu não deixar de ser a velha criatura, eu não vou usufruir do novo. O de repente de Deus é para você olhar para frente, olhar para você. A palavra de Deus fala que Ele esquadrinha o nosso coração, mas nós temos que ser maduros na presença de Deus para nos submetermos ao aprendizado de Deus e sermos transformados. Qual é o de repente que está passando pela sua vida e você está deixando de viver porque você não sai do teu passado? Qual é a tua característica que você tinha antes de Jesus e que ainda domina a tua alma e te impede de viver o novo com Deus? Nós temos que ter essa maturidade. Nós temos que perquirir esse caminho. Nós temos que ir por esse caminho. Eu não tenho vergonha alguma de falar sobre as minhas dificuldades, fragilidades, características. Eu não tenho. Porque Deus não me chamou porque eu sou perfeita. Muito pelo contrário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a misericórdia dele me alcança. E eu sei, todo dia, contra o que eu tenho que lutar aqui dentro. Eu sei. E eu espero que vocês também saibam. Porque quando eu sei qual é a minha luta interna aqui, ó, para que o Senhor possa falar do céu, eu estou com ela, sabe o que acontece? Eu paro de olhar para os outros. A palavra de Deus fala assim, ó, não julguem para não ser julgados. A palavra de Deus fala assim, onde você tirar o cisco do teu irmão, tira a trave do teu primeiro. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente fica olhando para os outros e esquece de olhar para a gente. Deus nos chama para uma nova vida, é o de repente de Deus, é a novidade dele. Eu não posso agir hoje como eu agia antes. O que é que me prendia em um cativeiro? A depressão, a tristeza, a murmuração, a soberba, a vaidade, a arrogância. Meu Deus, eu tenho que olhar para mim todos os dias e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, me transforma, me modifica, porque eu quero ter a certeza que aonde eu for, o Senhor está comigo. Porque Ele é o Deus da novidade, mas a novidade começa no céu. Tem que chegar aqui, me transformar dos pés à cabeça e transbordar através de mim. Qual é o teu comportamento que é repetitivo? Se você tem dentro de você um comportamento repetitivo, você precisa ir para a presença do Senhor, pedir perdão ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a mudar. Eu não quero ter isso mais em mim. Eu faço isso. Eu faço isso todos os dias. Quando eu tenho o meu momento com Deus, todos os dias, eu tenho a minha lista lá. Senhor, eu sou isso, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, me transforma, Senhor, me ajuda. Porque quando você olha para si, sabe o que acontece? Você tem a competência para reconhecer quem de fato você é. E aí você fica completamente livre de ficar só julgando as pessoas. E ainda tem uma coisa mais linda que acontece nesse de repente de Deus quando você olha para si. Sabe o que acontece? Você para de olhar os defeitos das pessoas. E aí você para de jogar a responsabilidade nas pessoas. Deixa eu te falar, você é responsável pela tua vida, irmão. Deixa eu te falar, ninguém é responsável pelas tuas dores. Se está doente, se levanta, marcha, ora, jejua e parte para cima. Sai desse lugar de vitimização. Porque o Senhor nos chama como soldados. O Senhor nos chama como pessoas que vão revolucionar uma terra inteira. A começar pela nossa casa. A palavra de Deus fala que daquilo que eu falo, eu como. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquilo que eu falo é o fruto que eu como. Sabe qual é uma das piores coisas? A murmuração. Você ficar falando mal da sua vida. Você ficar reclamando. Deixa eu te falar, o que deu errado passou. Bora para frente. O de repente de Deus está aí. O de repente chegou. É para frente que a gente vai. E de repente eu nasci.
que eu queria era ter um marido e meus filhos. Novinha, adolescente, brincava com a minha bonequinha, minha Suzy, meu Falcon, minha Sofolete. E era perfeita essa família. Essa família era perfeita. Mas quando eu saía do meu quarto, minha mãezinha está aqui, né? Curada, graças a Deus. Então, tudo que eu falo aqui, ela sabe que é para a glória de Deus, né, mãe? Porque para eu falar do que Deus faz hoje, para eu falar do de repente de Deus, eu tenho que também falar do que eu era, do que eu fui, do que eu vivi. E quando eu saía da minha intimidade, do meu brinquedinho lá, e que eu abria a porta da minha casa para a sala, a realidade da minha casa ali era bem diferente da realidade da minha brincadeira. Eu tinha um pai alcoólatra, um pai maravilhoso, que me ensinou valores de integridade, que até hoje eu carrego no meu coração. Uma mãe maravilhosa, que eu falo isso e repito todas as vezes que eu puder, é a maior referência de evangelho para mim, porque sem conhecer Jesus, ela me ensinou a primeira lição: dar a sua vida para que os outros vivam. Porém, eu vivia num contexto de uma casa, um lar desestruturado. De repente, com 16, 17 anos, engravidei, não casei, fui mãe solteira. De repente, me apaixonei de novo. Aí, de repente, casei de novo. Quer dizer, não casei, né? Mais uma gravidez. Segundo filho, mãe solteira. Quase a mulher samaritana. Completamente apaixonada. Um vazio na alma. Quando a gente não tem Deus no coração, a gente realmente coloca pessoas no altar. E o pior não é que a gente só coloca as pessoas no altar, a gente cobra delas esse altar. Mas as pessoas são tão imperfeitas quanto nós. E se elas não tiverem Jesus, então, aí complica muito mais. Tive meu segundo filho. Começamos a morar juntos, eu e o Rodrigo. E de repente, diante de tudo aquilo que a gente estava vivendo, do estilo de vida do Rodrigo, de tudo aquilo que a gente vivia, eu cheguei à conclusão que a maior solução para a minha vida era tirar a minha vida. E aí, de repente, eu tentei o suicídio. De repente, a família se reuniu, eu contei o que eu estava vivendo, e aí, de repente, cadê minha irmã? De repente, a minha irmã me ligou e falou: eu vou te levar para uma pessoa que vai mudar a tua história. E a minha irmã me levou para Jesus. Em 2002, minha irmã me levou para Jesus. De repente eu conheci Jesus. De repente, eu comecei a me apaixonar por Jesus. De repente, aquela tristeza que tinha no meu coração durante tantos anos foi sumindo. E de repente eu comecei a voltar lá na minha infância. E entender que todas as vezes que eu brincava com minhas bonecas, que era uma família muito feliz, eu tive essa revelação ontem à noite. Que quando eu brincava com as minhas bonecas, eu não estava brincando, eu estava profetizando o que eu ia ter. E eu comecei a orar pelo Rodrigo, comecei a orar pelo nosso casamento. E tudo que eu pedia para Deus era para Ele conhecer Jesus, ir para o culto comigo, porque durante 10 anos eu fui para o culto sozinha. E às vezes eu vejo tantas mulheres deixando de vir para o culto porque estão sozinhas. Deixa eu te falar, a gente vem para cá ficar com o nosso noivo, que é Jesus. A gente não pode usar Jesus como uma pessoa figurativa, figurada na nossa vida. Jesus, Ele é a nossa vida. Então não interessa quem vai vir com você, você tem que vir, porque você está vindo por Jesus. E durante 10 anos eu fui sozinha, mas eu ia, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. Eu voltei a me arrumar, parei de roer unha. Recebi uma palavra de um profeta.
Foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida. Eu estava lá atrás no culto, sozinha. Meu processo de cura não foi um processo imediato. Meu processo de cura foi um processo lento. E de repente o profeta falou: você de blusa branca, levanta. E ele virou para mim e falou assim: Deus manda lhe falar. Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aquela palavra entrou no meu coração, foi a palavra rema, é a palavra rema da minha vida. Mas como Deus faz além, de repente, Deus vira e fala: chegando em casa, abre a segunda gaveta do teu criado, pega todos os remédios, joga fora, porque hoje eu estou te curando. E eu obedeci, porque eu criei nessa palavra. Em 2012, Rodrigo conhece Jesus, aceita Jesus e começa a caminhar lado a lado comigo. Em 2017, de repente, ele é ordenado pastor. Em 2018, de repente, ele vira pastor integral, abre mão de todo o trabalho secular, de todos os projetos e sonhos vinculados à parte financeira, simplesmente para amar vidas e cuidar de vidas. Em 2022, 10 anos na igreja que nos acolheu, Deus dá o comando: o tempo acabou. Sai. Já separei o lugar, já separei as pessoas. Vai ser tudo muito rápido. Obedecemos ao Senhor nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Porque muitas vezes, para a gente obedecer ao Senhor, nós seremos incompreendidos. Mas mesmo assim a gente obedece, porque aquele que chama é o mesmo que se responsabiliza. 5 de junho de 2022, primeiro culto da Igreja Gerações. Nesse meio tempo, nós começamos a sonhar com a nossa sede. E esse lugar explodiu no nosso coração. Porque há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, o Rodrigo recebeu uma profecia de um grande profeta, falando que ele tinha visto que aqui neste lugar seria uma igreja. Que ela seria uma igreja relevante, que a presença do Espírito Santo seria marcante e que quem estaria no púlpito pregando era o Rodrigo. 5 anos atrás. Essa palavra voltou a queimar. Há 3 anos atrás, Rodrigo tinha negociado esse lugar por 7 meses para a nossa outra igreja. No final não deu certo. E aí, ano passado, ele recomeçou essa negociação. E hoje nós estamos aqui. De repente, nós estamos aqui. É fácil? Não. Viver o de repente de Deus exige humildade. Viver o de repente de Deus exige deixar as coisas para trás. 2 Coríntios 5,17 nos fala que nós que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mas olha que interessante esse versículo, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Ou seja, não é só aceitar Jesus, não é só vir ao culto, é estar em Cristo, é estar com Cristo. Porque a partir daí, eu todos os dias vou ser uma nova criatura. A palavra de Deus está me falando que a minha velha vida acabou. Deixa para lá. Você teve muitas dores? Põe na cruz. Teve desilusões? Põe na cruz. Está doendo? Põe na cruz. Mas para você viver a nova vida que se inicia, o de repente de Deus, para te alcançar, você tem que deixar o velho para trás.
Lembra daquela passagem do vinho novo em odres novos? Não tem como eu ser nova sendo velha. Eu tenho a obrigação de ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Na certeza de que hoje eu já estou melhor do que eu fui ontem. Mas como que eu consigo isso? Se eu estiver em Cristo. Porque se eu não estiver em Cristo, eu não consigo. Porque se eu não estiver em Cristo, a minha alma vai falar, a minha alma vai gritar, os meus desejos vão prevalecer, os meus cansaços vão roubar de mim tempos preciosos com o Senhor. Teve um pastor batista da Old St. Andrews Church, em Toronto. Ele nasceu em 1876, morreu em 1949. E eu li uma frase dele que mexeu demais comigo. Tantas aflições do mundo se originam de queremos dizer o que temos feito e não o que Deus tem feito por nós. As aflições devemos guardá-las para nós mesmos. As bênçãos, no entanto, devemos compartilhá-las com outras pessoas. Porque essas bênçãos não são poucas, nem são pequenas. O que você tem compartilhado com as pessoas? Do que você tem falado com as pessoas? Como você tem se posicionado perante os teus filhos? Como você tem tratado o teu cônjuge? O que você tem feito na tua casa? Como que você define a tua família em uma palavra? Deus continua fazendo. Apocalipse 21, 1 ao 7. Bruna, responsável pelo Benício, favor comparecer na salinha das crianças. Mas isso não é Apocalipse 21. Vai conseguir colocar Apocalipse 21? A gente começou falando do profeta Isaías, falando sobre um tempo de restauração. Para falar desse tempo de restauração, o profeta Isaías faz a gente se lembrar até do primeiro êxodo. E aí agora, na visão que Deus deu, ele fala do de repente dele, que é o motivo da nossa existência. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E é o de repente de Deus. De repente você é filho, de repente você vira pai.
De repente você vira avô. De repente você está sofrendo, de repente você está alegre. De repente você está doente, de repente você está curado. Mas em todos esses momentos, Deus, se você permitir, estará com você. Salmo 126 fala: quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de cânticos de alegria. Até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mas olha o que fala agora. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando esse Salmo 126 foi escrito, ele foi escrito na época em que acabou o exílio da Babilônia. Durante 70 anos o povo foi escravo. Durante 70 anos o povo sofreu. Porque o próprio povo abandonou a Deus. Porque o próprio povo escolheu ficar no pecado. Lá em Isaías 43 a gente viu o profeta sendo usado por Deus para falar que Deus iria fazer. Estava anunciando o de repente de Deus. Quando a gente chega no Salmo 126, a gente vê o de repente de Deus sendo consumado. E todo aquele tempo de dor é transformado em alegria. Porque é aquele que semeia com lágrima, com cânticos de alegria colherá. Aquele que sai chorando enquanto lança as sementes, voltará sorrindo, trazendo seus feixes. Porque o dia que o de repente de Deus chega na nossa vida, a nossa vida é interceptada pelo de repente de Deus. Toda a nossa história é transformada. E toda a dor é dissipada. Você vai viver o novo de Deus, esquecendo as coisas que ficaram para trás. E prosseguindo olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui está vivendo de repente de Deus? Eu queria que ficasse de pé. Amém. Vou fazer outra pergunta agora. Quem aqui já viveu em algum momento um de repente de Deus? Por favor, fica de pé. Hoje de manhã, enquanto eu concluí essa palavra, eu me lembrei de tantos de vocês. Se tem uma coisa linda que o pastorado nos dá, é a confiança que as pessoas têm na gente. E a gente escuta tanto testemunho. Eu particularmente, eu tenho vivido um momento da minha vida muito sublime. Porque por muitos anos eu contei o meu testemunho diversas vezes para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas hoje eu tenho escutado testemunhos. E eu viro para Jesus e falo: Jesus, o meu testemunho já está aí no chinelo, eu não vou mais nem contar, porque já perdeu até a graça.
Me lembrei de vocês, Dudu e Mari. De repente chegou. E vocês estão como quem sonha. Me lembrei do Alexandre e da Rê, que a bênção chegou. E eles estão como quem sonha. Me lembrei do Henrique e da Diana, que o de repente chegou. E vocês estão como quem sonha. Me lembrei da Dona Alice, que tem vivido o de repente de Deus diariamente na sua vida. Me lembrei da Grazi e do Godes, cadê? Vocês têm vivido o de repente de Deus na vida de vocês. Porque a fé de vocês no Senhor tem mudado a sorte de vocês. Me lembrei da Carlinha, que tem me enviado constantes mensagens que tem mudado a minha vida. Porque ela deixou de repente de Deus chegar na vida dela. E eu me coloco aqui também, porque para a honra e glória do Senhor, eu e meu marido temos vivido de repente de Deus todos os dias da nossa vida. Eu queria convidar a igreja para vir aqui à frente. Pode vir. Nós vamos cantar um hino de adoração agora ao Senhor, que fala de gratidão, que fala de fé, que fala de novo tempo. Mas, sabe, eu quero pedir assim, se você puder realmente entrar em um momento assim de modo céu especial, eu quero que você cante agora como se você tivesse entrado por aquelas portas no exato momento em que você saiu da escravidão e do exílio da Babilônia. Eu fico imaginando o que era esse povo declamando esse salmo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria. E até em outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Um regozijo na alma, mas uma maturidade no coração de falar: Senhor, restaura-nos assim como o Senhor restaura os leitos do ribeiro de água. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando lançando as sementes voltarão sorrindo trazendo seus feixes. Esse salmo é tremendo, igreja, porque esse salmo fala do tempo da vitória e da gratidão, mas fala do tempo de se prostrar diante de Deus, reconhecendo o Senhor. Mas eu sei que a luta não acabou, e eu sei que eu preciso do teu de repente, agora, amanhã e depois de amanhã. Porque eu sei, Senhor, em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor está me forjando, o Senhor está me amadurecendo, o Senhor está mexendo na minha família, na minha casa. E se porventura, Senhor, se porventura dores vierem, dificuldades aparecerem, frustrações tomarem conta da minha vida, ainda assim, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará naquele dia. E ainda que o meu corpo seja destruído, eu verei a Deus. O que tem te movido, igreja? O que tem movido o teu coração
Aonde você está fincando a tua fé? Coloque tudo em Jesus. Entregue a tua vida a Jesus. Entregue o teu coração a Jesus. E deixa o de repente dele entrar no teu coração e mudar a tua história. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Pode cantar mais alto. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Coloca a mão no seu coração e canta. Grandes coisas. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Vem cá, pastor. Debaixo desse mover, dessa unção, que palavra. Tinha hora que você olhava assim, eu falava, acho que ela está falando da gente, será? O de repente, né? Glória a Deus. Ora por nós, debaixo dessa palavra, dessa unção. Obrigado pela sua vida, viu? Eu te amo. Eu fico imaginando tão feliz é seu marido. Amém. Deus, obrigado por essa igreja. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Já coloco na tua presença também, Senhor, todos aqueles que porventura assistirão essa palavra no YouTube. Senhor, que essa palavra venha como uma porção do céu, Pai, trazendo para cada coração uma atmosfera do teu de repente. O teu de repente que vem para curar, libertar e transformar. O teu de repente que vem para fazer milagres acontecer. O teu de repente, Senhor, que muda a nossa história, transforma a nossa vida e faz milagres acontecer. Eu abençoo toda essa igreja, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a unção que está sobre essa igreja, desse novo tempo, dessa nova história, está sendo derramada em cada um que está aqui conosco, Pai. É um novo tempo e uma nova história para todos aqueles que estão aqui, Senhor. Pai, que o teu amor continue nos atraindo com cordas de amor
E que nós, Pai, nunca mais venhamos a nos afastar de Ti ou desviar dos Teus caminhos. E que a nossa vida sempre glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.